Meus irmãos, eu trago-vos hoje para a vossa reflexão um tema: a autodestruição do homem rebelde. Não é um tema para um aniversário de igreja, pois não. É seguramente um tema polémico e garanto-vos que é um tema politicamente incorreto. É um tema politicamente incorreto. E eu espero não magoar ninguém com as teses que vou defender. Mas a melhor forma de honrarmos aqueles irmãos e irmãs que há 94 anos lançaram os alicerces para a construção desta igreja de pessoas é manter alerta a consciência do que é ser cristão neste país. Muitas vezes eu penso que algumas das igrejas que se dizem cristãs e até evangélicas estão a perder a noção do que é o caráter do cristão. Estão a perder noções fundamentais do cristianismo. Estão a perder valores fundamentais, essenciais do cristianismo. E por isso, eu hoje trago-vos um tema para a vossa reflexão e minha, porque os tempos que vivemos são tempos difíceis. Os tempos que vivemos são tempos difíceis. E olhando para tantas crianças nesta igreja, não tenho dúvidas de que a questão que vou expor é de suma importância para a vida destas crianças. Os irmãos que são pais, os irmãos que são tios, os irmãos que são avós, os irmãos acompanham diariamente a vida das vossas crianças na escola. Os irmãos sabem, ao final do dia, o que é que lhes aconteceu. Os irmãos sabem o que é que os professores lhes ensinaram. Os irmãos têm essa preocupação. Eu sei que temos todos vidas muito ocupadas e temos preocupações na vida e temos uma vida cheia de stress. Mas os irmãos que são pais e tios e avós têm crianças que Deus vos entregou. Os irmãos gastam tempo com elas a perguntar-lhes o que é que se passou hoje na escola, o que é que vos ensinaram hoje na escola. Quando eu era criança, na escola os meus professores ensinavam aritmética, depois matemática, história, geografia, filosofia. Mas os meus professores na escola nunca me doutrinaram. Os professores do meu tempo ensinavam. Os professores do nosso tempo ensinam e doutrinam. E há uma diferença muito grande entre ensinar e doutrinar. Mas a escola de hoje doutrina as nossas crianças. E a doutrina que lhes é ensinada, que lhes é ministrada, é uma doutrina contrária aos valores cristãos. Os irmãos devem ter a disponibilidade, porque são pais e são avós, para inquirir as vossas crianças. O que é que vos ensinaram hoje na escola? Talvez elas resistam, porque as crianças resistem, por vezes, a partilhar em casa aquilo que aprenderam na escola. Mas é vosso dever, com carinho e com paciência, procurar perceber o que é que as crianças aprenderam. É preciso acompanhar diariamente o que é ensinado nas escolas aos vossos filhos e aos vossos netos. Porque hoje, meus irmãos, vivemos tempos muito diferentes do que se deu há 94 anos. Hoje, em muitos países na Europa, Portugal é um deles, o Estado chamou a si o encargo não só de ensinar, mas de formar as crianças. Hoje, nas escolas públicas,
é ensinado às nossas crianças bem pequenas que uma família pode ser formada por um homem e por uma mulher, mas também por um homem e um homem, mas também por uma mulher e uma mulher. Isto é ensinado às nossas crianças. Por isso eu digo, as nossas escolas hoje não se limitam a ensinar, as nossas escolas hoje doutrinam, formam o caráter e a mentalidade das nossas crianças. E a idade da inocência, meus irmãos, a idade da inocência recuou muitos anos. Porque as nossas crianças são doutrinadas na escola e os professores substituíram-se aos pais, porque o Estado, por razões ideológicas, instrui os professores e os psicólogos para que despertem as nossas crianças para a sexualidade. Pais e professores despertam as nossas crianças de 5 e de 6 anos para a sexualidade. E lhes dizem que elas são donas do seu corpo. E fazem muito bem se do corpo tirarem prazer. E podem tirar todo o prazer sem olhar a meios, desde que seja consentido. A escola das nossas crianças tem sido o instrumento de Satanás para sexualizar as crianças de tenra idade. A escola tem sido o veículo de Satanás para promover a homossexualidade. Porque não só é metido na cabeça da criança que ela deve procurar o prazer através do uso dos seus órgãos genitais, como lhes é dito que tanto vale ter prazer com outra pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Desde que haja consentimento, está tudo bem. E os pais não têm que saber. E os pais realmente não sabem, meus irmãos. Os professores e os psicólogos das nossas escolas têm raptado as crianças para a tutela do Estado. A nossa Constituição diz que a educação é tarefa dos pais. Mas a lei ordinária, por razões ideológicas, substituiu os pais pelos professores e pelos psicólogos. E deu-lhes a incumbência de promover a sexualidade prematura e a homossexualidade. A promoção da homossexualidade faz parte da agenda de quem governa este mundo. Os irmãos sabem quem governa este mundo. E esta promoção da sexualidade prematura e da homossexualidade é feita com tanta determinação que em países europeus como a Inglaterra e a Alemanha e a Suécia, cristãos têm perdido os seus empregos e têm perdido a liberdade até. Eu dou-vos apenas 3 exemplos. Na Inglaterra, um cristão que era psicólogo, que era terapeuta, que fazia acompanhamento matrimonial, foi despedido quando lhe foi pedido que fizesse acompanhamento matrimonial a um casal legalmente casado de 2 homens. E quando este nosso irmão disse: mas eu acho que estes homens devem separar-se porque eles vivem em pecado contra a lei de Deus, eu não posso aconselhá-los a resolver, a ultrapassar as suas dificuldades matrimoniais. Ele foi despedido. Apesar de ter invocado a consciência, a objeção de consciência, de nada lhe valeu. O tribunal entendeu que a objeção de consciência não é para aqui chamada. Ele tem que cumprir a sua função como terapeuta e tem que aconselhar os casais, sejam heterossexuais ou homossexuais. E esse irmão nosso, é na Inglaterra, nos nossos dias, foi despedido. E na Alemanha, irmãos nossos têm ido para a prisão porque se recusam a enviar para a escola os seus filhos, porque sabem que na escola os valores que são doutrinados são opostos, são contrários aos valores do Evangelho. E irmãos nossos, de igrejas batistas na Alemanha, pagaram o preço, 20 dias na prisão efetiva, em que o pai vai 10 dias e a mãe depois vai 10 dias para os filhos ficarem com alguém em casa. O diabo não brinca. Às vezes a igreja anda adormecida, mas o diabo não dorme. Na Suécia, um casal recusou-se a enviar o seu filho para a escola. O seu filho
na altura teria 7 anos, porque sabia que na Suécia, e nós sabemos como é a Suécia já desde há 30 anos ou 40 atrás, na Suécia as escolas ensinam e promovem uma sexualidade prematura e a homossexualidade. Este casal recusou-se a enviar o seu filho para a escola. E perante a ameaça da segurança social de o retirar à família e o entregar a uma família de adoção, o casal decidiu emigrar. E quando se encontravam já no avião, e o avião estava a fazer pronto para sair da manga, para se fazer à pista, para descolar, entraram agentes da Segurança Social sueca no avião, retiraram a criança aos pais. E até hoje, há 3 anos, os pais não sabem onde está a criança. Nunca mais tiveram contato com o seu filho. A criança está entregue a alguém que com certeza está a cuidar bem fisicamente da criança, mas está a doutriná-la segundo a doutrina do Estado. Porquê esta obsessão com a promoção da homossexualidade? Porquê a obsessão com a promoção do prazer e da sexualidade sem barreiras? A resposta, meus irmãos, encontramos-la na Bíblia. E eu convido-vos a abrir a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos ler os versículos 18 a 27. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 27. Eu peço aos irmãos que, em reverência à palavra do Senhor, fiquem de pé comigo. Assim diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Os irmãos podem ficar assim. Muito obrigado. O texto que lemos é inspirado. Foi escrito por Paulo, mas é inspirado. E se Paulo voltasse a escrever e vivesse nos nossos dias de hoje, ele voltaria a escrever provavelmente a mesma coisa com as mesmas palavras. Há cerca de 20 anos, um irmão chamado Oka Green, pastor de uma igreja na Suécia, leu este texto publicamente, perante órgãos da comunicação social. Os irmãos sabem o que lhe aconteceu?
por ter lido este texto e ter pregado sobre este texto perante a comunicação social, foi acusado de um crime de ódio contra os homossexuais, foi julgado por um tribunal criminal que considerou que ele tinha cometido um crime e condenou a prisão efetiva de 3 meses. Pela graça de Deus, o Supremo Tribunal de Justiça da Suécia revogou a sentença. Mas é interessante percebermos que um tribunal criminal na Suécia, um país tão evoluído, tão civilizado, mas com uma mentalidade que já não tem nada de valores cristãos, o tribunal condenou a 3 meses de prisão, por considerar que, ao ler um texto das Sagradas Escrituras que afeta subjetivamente a sensibilidade da população gay da Suécia, este irmão tinha cometido um crime. Por que é que um cristão que lê este texto da Bíblia, ainda está na Bíblia, e o explica, há de ser condenado a pena de prisão? Porque o mundo, diz João na sua primeira carta, o mundo jaz no maligno. Quando João diz o mundo jaz no maligno, significa que o mundo é como se estivesse como um cadáver jacente debaixo do poder do diabo. Este mundo é governado de acordo com as leis dos homens, mas as leis dos homens são feitas segundo a mente do diabo. O mundo não só ama o pecado, como não suporta ouvir a verdade, como não suporta que o pecado seja denunciado. Por que é que o irmão Åkergren despertou a fúria da justiça sueca? Porque disse publicamente 2 coisas. Deus é Criador. Deus é Criador. Nada de teorias disparatadas que são apenas teorias da evolução. Deus criou. E que, apesar de ser invisível aos olhos do homem, o homem pode conhecer o Criador através do quê? Do que é evidente e visível. A criação. Os entes criados. É o que diz o versículo 20. Se lermos o versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. As coisas que são criadas são revelação daquele que as criou. As coisas não aparecem com um estalar de dedos. As coisas não aparecem por mero acaso ou coincidência. O mundo é tão complexo que é inexplicável que tenha sido de outra maneira. As coisas criadas revelam o Criador. Não sei quantos gostam de música. Nenhum de nós conheceu Wolfgang Amadeus Mozart ou o nosso irmão Johann Sebastian Bach. Mas, conhecendo a criatura, conhecendo a obra criada, nós podemos ter uma ideia da personalidade e do caráter do compositor. Só o poder de um Criador inteligentíssimo podia ter criado algo tão pequeno, mas tão carregado de informação. Mas há homens que negam a evidência e por isso são, diz o versículo 20, indesculpáveis. Não têm desculpa. Há homens que têm conhecimento de Deus através daquilo que dele se pode conhecer e seria de esperar que o glorificassem e lhe dessem graças. Mas o que fizeram, diz o texto, não glorificaram e não lhe deram graças, não lhe agradeceram. E isto, meus irmãos, é o que podemos chamar de rebeldia. Isto é uma afronta ao Deus Criador. E a rebeldia levou os homens à insensatez, diz o versículo 21.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Tornaram-se nulos, tornaram-se vazios, tornaram-se poucos, tornaram-se sem sentido. E obscureceu-lhes o coração insensato. O que é que significa obscurecer? Significa viver em trevas. Os irmãos já experimentaram viver em trevas por um pouco? Já experimentaram acordar um dia num quarto de um hotel completamente às escuras, ou num quarto de uma casa de um amigo que vos albergou completamente às escuras? Quando de repente acordamos, nós não sabemos onde estamos. Sabemos que não estamos na nossa casa, mas como está tudo às escuras, nós temos que tatear e não sabemos sequer onde é que está o candeeiro para acender a luz. E por breves segundos nós ficamos desnorteados e não sabemos se vamos para a direita, se para a esquerda, para a frente, para trás. Assim são os homens cujo coração, por falta de entendimento, foi obscurecido. E, meus irmãos, eu tenho conhecido homens destes. Talvez os irmãos conheçam alguns. Eu tenho conhecido e tenho pasmado homens inteligentes que não têm o mínimo conceito do que é a verdade. São inteligentes, são hábeis, sabem onde querem chegar e ou como chegar lá, mas não sabem se aquilo é verdadeiro, se aquilo é justo. O seu coração se lhes obscureceu. Como consequência da sua rebeldia contra Deus, diz o versículo 24, Deus, por isso, os entregou à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Esta expressão, Deus os entregou, é interessante. A expressão é de um juiz que, tendo ouvido o arguido e as testemunhas, condenou o arguido a ser entregue para que a pena seja executada. Alguém que vai para a prisão, ou os países em que existe pena de morte, vai ser executado. Deus os entregou. E a ideia é muito interessante. A ideia é de que nós temos um Deus que, apesar do pecado da humanidade, ama a humanidade e cuida da humanidade. E quando o pecador procura servir a Deus e reconhece que Deus deve ser honrado, Deus protege o pecador da queda do pecado. Mas quando o homem é rebelde, Deus retira a sua proteção e deixa que o homem caia no abismo. É um bocado, os irmãos não levem a mala comparação, é um bocado o cego que tem um cão para o guiar. O cão está ali para o guiar. Mas o cego que não vê precisa de honrar o cão. E honra-o deixando que o cão o guie. No dia em que o cego deixar de honrar o cão que o guia, o cão retira-lhe a sua utilidade e o cego pode cair no abismo. É esta a ideia de Deus entregou o homem às suas concupiscências. Entregou à imundícia. Deus retira a proteção que confere ao homem e permite que ele se envolva na imundícia. E imundícia aqui, meus irmãos, é uma palavra muito forte. Está ligada ao cadáver que se encontra em putrefação, em decomposição. Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 7, 6. Meus irmãos, no mundo politicamente correto em que vivemos, a vida dos homossexuais é-nos apresentada como uma vida de sucesso e de felicidade. Mas não é assim. Há muitos anos eu era um jovem advogado e veio ao meu escritório um jovem da minha idade. Vinha vestido com uma camisa às flores, sentou-se
à frente da minha secretária, abriu a camisa e mostrou-me uma cicatriz de 15 centímetros. Bem feita. Feita por um bisturi. Porque aquele homem vivia com um médico que, quando descobriu que estava a ser traído por outro homem, quis matar o amante. A vida da comunidade gay não é uma vida de felicidade e de prosperidade e salutar. Nós sabemos, meus irmãos, que as estatísticas dizem que a incidência de depressões, de doenças mentais, de suicídios é muito maior na comunidade gay do que na comunidade heterossexual. E a promiscuidade, a infidelidade e o número de divórcios, porque os gays também se divorciam depois de casar, é muito superior em taxa, em percentagem, àquela que existe na comunidade heterossexual. E por isso, meus irmãos, o que é politicamente correto hoje é pensar que um gay é gay, a palavra gay significa feliz, mas de facto, meus irmãos, observando aquilo que se passa, aqueles que conseguem entrar na vida destas comunidades, percebem que são pessoas muito infelizes, muito sozinhas, muito deprimidas e que, em muitos casos, acabam a sua vida precocemente através do suicídio. O texto refere no versículo 27, semelhantemente, os homens, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensibilidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se me parece que nós temos prazer em dizer aquilo que se passa na desgraçada vida dos homossexuais, não é verdade. Não dizemos, não constatamos com prazer, mas cheios de misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O texto de Ezequiel 33, versículo 11, diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Há por vezes a percepção errada de que nós, crentes, cristãos, evangélicos, odiamos os homossexuais. Talvez haja alguns dos nossos irmãos que odeiam os homossexuais. Há uma igreja, aliás, nos Estados Unidos, que tem um grande placar à sua porta dizendo God hates gays. Deus odeia os homossexuais. Nada mais errado. Deus odeia o pecado, mas deu a sua vida pelos pecadores. E, portanto, meus irmãos, as nossas igrejas, sendo cristãs, são chamadas a amar estas pessoas, mas o amor por estas pessoas implica que nós lhes digamos a verdade. Quando um pai ou uma mãe pegam no seu filho ao colo e lhe dizem: olha, não faças isto, porque isto pode ter más consequências. E se fizeres alguma coisa que seja grave, vou ter que te castigar. Quando um pai ou uma mãe faz isto e repreende e eventualmente castiga, não o faz por odiar o filho. Pelo contrário, falo a partir do seu sentimento de amor. O grito de Deus em Ezequiel 33:11 continua a ressoar. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio. No versículo 25, nós vemos que é feita uma acusação contra aqueles que são homens rebeldes e negaram a honra ao Senhor. O versículo 25 diz: mudaram a verdade de Deus em mentira
e adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Isto significa que há uma acusação feita por Paulo de que estes homens e estas mulheres violaram o primeiro dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Quando os homens e as mulheres se tornam rebeldes e negam ao Senhor aquilo que lhes é devido, violaram o primeiro mandamento e estão rebeldes. E Paulo acusa estes homens de terem quebrado este primeiro mandamento, o mais importante de todos. Todo o pecado passa, podemos dizer, pela violação do primeiro mandamento. E diz Paulo que os homens rebeldes mudaram a verdade de Deus em mentira. Já falámos da mentira que é a ideia da homossexualidade como caminho para a felicidade. Há uma outra mentira para a qual quero chamar a vossa atenção antes de terminar. A verdade de Deus é que, diz o Gênesis, no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Diz o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, o texto diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Deus criou. Deus não deixou que a coisa evoluísse até chegar ao homem. Deus criou. Deus quis, e porque Ele é poderoso, fez. Não criou Deus um ser humano sem sexo. Deus não criou um ser humano sexualmente neutro. Deus não criou um ser humano que viesse mais tarde a definir qual o seu sexo, se macho ou se fêmea. Quando Deus criou o homem do sexo masculino e o homem, vamos dizer assim, do sexo feminino. Homem no sentido de género humano, anthropos. Quando Deus criou o homem, Ele criou o macho e fêmea. Quando uma criança nasce, todos nós sabemos, ela nasce ou rapaz ou rapariga. Nasce macho ou fêmea, usando a terminologia de Gênesis. Comecei por vos dizer que os pais e os avós, os tios, devem monitorizar a educação das vossas crianças. E volto a insistir. Os irmãos, estejam atentos, não confiem, não facilitem. Há dias falava ao telefone com uma colega crente e chamava-lhe a atenção para este problema da ideologia do género. É uma palavra de que os irmãos vão começar a ouvir com frequência. Ideologia do género. E quando eu lhe falava, ao fim de uns minutos, no final do meu alerta, ela que estava estupefacta disse-me: então é por isso que a minha filha há dias me veio com uma conversa e eu não percebi o que é que ela me estava a dizer. Ela tem uma filha dos seus 13, 14 anos. E foi a minha chamada de atenção: cuidado, Cristina, porque as escolas estão a fazer isto, estão a doutrinar os filhos das nossas famílias cristãs de que o sexo não existe. O sexo é uma coisa que não existe, meus irmãos. É o que se doutrinam as nossas crianças nas escolas. Isso das pessoas nascerem do sexo masculino ou do sexo feminino, isso é coisa cultural. O diabo é o pai da mentira. Nós lemos em Gênesis, quando a serpente se aproximou de Eva, perguntou-lhe: foi assim que Deus disse? Que não podiam comer de todo o fruto da árvore que está no jardim? E a Eva entrou na conversa e disse: não foi bem isso. O que Deus disse é que daquela árvore, em concreto, nós não podíamos comer. E aqui entra Satanás a destruir a verdade de Deus com mentira, dizendo: não,
Não é assim. Seguramente que não é assim. Sabes? Deus mentiu-vos. Deus disse-vos que não podiam comer daquela árvore em concreto, porque Ele sabia que se vocês comessem daquele fruto, os vossos olhos se abririam e se tornariam tão sábios como Ele. Mas não é verdade. Provem e vão ver. A verdade de Deus está a ser destruída nas nossas escolas e na nossa sociedade. Quando Deus diz no Gênesis que criou o homem macho e fêmea, esta sociedade hoje está a dizer: não, isso não é verdade. E para nosso espanto, meus irmãos, isto é tão incrível que isto esteja a acontecer, porque basta nós olharmos ao espelho e percebermos que somos diferentes da nossa mulher. Mas a cultura hoje diz-nos que não é o facto de ter um determinado órgão sexual que faz da pessoa um homem. E não é o facto de a pessoa ter um determinado órgão sexual que é mulher. Ser homem ou mulher está na nossa cabeça, dizem eles. O sexo não tem nada a ver com a anatomia. O sexo está na nossa cabeça. E como nós temos o direito à liberdade e à felicidade, e temos o direito a que nos permitam desenvolver a nossa capacidade até aos nossos limites, ninguém pode negar que eu, se num determinado momento me sinto mulher, seja reconhecido como mulher. Não é preciso operações. Eu sou aquilo que quero ser em determinado momento. E por isso o Presidente Obama, nos Estados Unidos, criou uma lei, fez uma lei. Fazer leis, aliás, é muito fácil, desde que se possa assiná-las, dizendo que as casas de banho, há casas de banho até agora para homens e para mulheres, para rapazes e para raparigas. A partir de agora não é assim. A partir de agora, cada um vai à casa de banho que achar que corresponde ao seu género. A McDonald's já não entrega brinquedos para crianças dependendo do sexo aparente das crianças. A criança pode vir vestida como rapariga ou como rapaz. Agora, é a criança que escolhe o brinquedo porque é a criança que sabe aquilo que é. O sexo, de acordo com a ideologia do género, não é uma realidade biológica. A anatomia é irrelevante. O género masculino ou feminino é escolhido pela pessoa. Não é inato. A pessoa tem direito à sua realização pessoal. É um direito humano inalienável. E o Estado tem que o respeitar e mais. O Estado tem que reprimir aqueles que não pensam assim. O Estado tem que reprimir aqueles que não pensam que o género é algo que está na cabeça da pessoa e não na sua anatomia. Em setembro de 2016, uma senhora norte-americana escreveu o seguinte: o meu irmão nasceu mulher, mas mudou de sexo quando tinha 16 anos, mas nunca deixou de querer ser mãe. Reparem nisso. É uma senhora a escrever: o meu irmão, Evan, nasceu mulher, como ela. O meu irmão nasceu mulher. Mudou o sexo aos 16 anos, mas nunca deixou de querer ser mãe. E nesta primavera, isto foi, ela escreveu em 2016, portanto, na primavera de 2016, ele deu à luz o seu primeiro bebê, que ele queria. Esta jovem mãe nasceu com o sexo feminino. Aos 16 anos adquiriu a convicção de que, de facto, o que ela era um rapaz, fez uma determinada intervenção cirúrgica, passou a tomar determinadas hormonas, como rapaz casou com uma mulher, mas às tantas descobriu: mas eu sempre quis ter um filho. E como manteve o útero,
deixou determinadas hormonas de parte, passou a ter outras hormonas, a tomar outras hormonas, alguém a engravidou e este homem deu à luz um filho. Meus irmãos, é horroroso, sabem? Ver a fotografia daquela pessoa com barba e com peitos a amamentar uma criança. É de loucos, não é? Eu diria, é de loucos e é satânico. Meus irmãos, eu acredito no diabo. O diabo é uma pessoa. É a personificação do mal. Ele odeia toda a criação de Deus. E tudo faz para destruir a criação de Deus, porque ele sabe que isso magoa Deus. Se a igreja, meus irmãos, deixar de ser relevante, se a igreja não tiver os pés firmes na terra, se a igreja fechar os seus olhos e enterrar a sua cabeça na areia, se a igreja não perceber o que está a acontecer à sua volta, como será o nosso mundo dentro de algumas décadas? Os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, diz o versículo 5. Meus irmãos, o mundo precisa da influência da igreja. Ser-me-eis minhas testemunhas, disse o Senhor Jesus antes de partir, antes de descender. Ser-me-eis minhas testemunhas. Vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta. Meus irmãos, talvez não seja o tema mais agradável para o 94º aniversário. Mas, ao contrário do mundo, nós não procuramos o prazer e a felicidade, nós procuramos fazer a vontade de Deus. Por isso, meditando na sua palavra, isso é o mais importante. E é a melhor forma de honrarmos os pioneiros desta igreja. Meus irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Estudemos a palavra, não nos envergonhemos da palavra. Diz Paulo, neste mesmo capítulo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, está nas vossas mãos o testemunho que vos foi deixado pelos pioneiros desta igreja. Sede firmes e constantes, sede relevantes nesta cidade, sede relevantes na cultura desta cidade, influenciando aqueles que estão ao vosso redor. Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe e faça uma bênção.